Fala galera, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. No vídeo de hoje vou trazer um conteúdo que muita gente tem me pedido há bastante tempo, que é como eu faço para resolver meu problema numa prova de desempenho didático em que a banca não fornece data show. Quais recursos utilizar? O que é que eu posso fazer? Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas soluções, o que você pode fazer quando a banca não oferece, não oferta o data show. Então ultimamente as bancas estão tendo um pouco essa postura, né, de tentar ao máximo se eximir da responsabilidade, principalmente de problemas. Por quê? Porque quando ela fica responsável pelo data show, ela muitas vezes, quando chega lá, faltou energia, aconteceu de a extensão não funcionar no computador da pessoa, o data show queimar, ou seja, pode acontecer qualquer coisa. Então, devido a inúmeros problemas que aconteceram, né, causados por essas faltas de energia, adaptador, extensão e demais situações, as bancas resolveram simplesmente fazer o quê? Vamos tirar de nós a responsabilidade. Então, basicamente, as bancas elas decidiram tirar de si a responsabilidade devido a esses inúmeros problemas que aconteceram e agora os recursos audiovisuais eles são jogados para o candidato. Então, cada candidato, caso ele queira, ele vai lá buscar uma forma de levar aquilo que ele deseja. Lembrando que existem alguns concursos que nem permitem, então eles obrigam que você realmente ministre a sua aula simplesmente escrevendo no quadro ou com algum outro recurso. E aí eu vou trazer aqui para vocês quais possibilidades que nós temos diante de uma situação como essa. A primeira delas, que pode parecer a mais óbvia, é você alugar o equipamento, né? Então existem algumas empresas que são especializadas nisso. Quando você vai fazer um concurso em outro estado, geralmente já existe alguma empresa, então você pode procurar por essas empresas. Caso o projetor de multimídia, o data show, ele seja essencial à sua apresentação. Então, antes de você fazer isso, né, faça todos os testes, todos os ensaios. Não deixe para fazer somente na hora. Não, vou ligar na hora lá, vou tentar fazer o data show ligar. Por quê? Você não sabe se o seu adaptador vai funcionar com cabo HDMI. Você não sabe se o seu HDMI vai funcionar, se a resolução do seu computador vai ser compatível com o data show. Normalmente é, mas você não sabe. Para evitar um problema maior, é interessante que você tenha acesso ao data show que você vai utilizar, juntamente com o seu computador, previamente. Eu sei que muitas vezes não é possível, mas é essencial que isso aconteça. E já deixo aqui de antemão que você precisa ter um plano B muito bem definido. Caso esse data show, esse negócio queime lá na hora, você não vai perder a sua aula, porque é assim que a gente faz na prática. Vou dar uma aula hoje, ia dar uma aula com slide, o meu slide não funcionou. Não vou mais dar aula não, cancela a aula. Não funciona assim na prática, né? Então, eu já deixo essa primeira dica para você, que é alugar o equipamento, realizar um ensaio minucioso com antecedência para evitar qualquer tipo de problema. E dentro dessa primeira solução, eu deixo para vocês aqui que não desligue o computador para ligar na hora. Em lives, eu já trouxe aqui muita gente, né, o pessoal aprovado nos concursos aí recentemente, e achei legal, né, o Raniel, ele falou isso aí da apresentação dele, que ele fez uma prova uma certa vez para substituto, e na hora de ligar o computador, o que é que aconteceu? O computador entrou numa inicialização. E aí, na hora, ele não conseguiu apresentar com o computador. Então, é importantíssimo que você já chegue com o computador ligado, com a tela aberta, com ele muito bem carregado, para chegar lá você só colocar na tomada, tá? Então, cuidado, não desliga o computador para chegar e ligar na hora. Lembrando que nessa situação em que você alugou o data show, que você vai levar o seu computador, diante de tudo isso que eu falei, lembre-se, normalmente as bancas dão apenas 5 minutos para você poder montar tudo. Se passar disso, já está contando como tempo de aula. Então pode ser algo muito arriscado para você. Então, a minha recomendação é só utilize esse recurso no último caso, se ele realmente for essencial para a sua apresentação, para a sua área. Obviamente, isso vai depender de área para área, né? Até a sua própria desenvoltura, como você se dá com o quadro, como você se dá diante de uma apresentação com slide. Quadro branco escrevendo, será que funciona? Você tem que procurar a melhor maneira para você. Se você realmente só funciona com o data show, faça de tudo para você ministrar sua melhor aula com o data show. Agora vamos lá. E se de fato eu não for usar o data show, o que é que eu posso fazer? Eu lembro aqui, eu vou contar uma história para vocês, que na minha época de faculdade, essa situação ela me chamou bastante a atenção. Era o seguinte, a gente tinha uma determinada situação lá, que era de uma disciplina, e era disciplina de segurança do trabalho, né? E todo final de semestre a gente fazia, todo mundo, isso aí já era padrão com essa professora, né? A gente fazia uma apresentação. Então a gente preparava aquele negócio ao longo da disciplina e no final da disciplina a gente fazia essa apresentação e era padrão a gente já ter uma apresentação de slides, a gente fazia um negócio bem caprichado que era para impressionar, né? Uma transição legal, um texto com a referência, uma imagem que ilustrava a situação. Digamos que eu fiquei com a NR10, que trata lá da segurança e eletricidade, então eu ia trazer alguns exemplos, imagens
assim, coisas que iam ressaltar aquilo que realmente eu queria trazer. Então era padrão, né? E aí eu lembro que aconteceu uma situação bem inusitada dentro disso, porque tudo aconteceu bem, todo mundo apresentou legal. Aí no final, a última pessoa foi o que me chamou a atenção, que é o que eu tô querendo trazer aqui para vocês, né? A última pessoa, ela foi somente com um pedacinho de papel. Ela levou, não foi nem uma folha, ela levou um pedacinho de papel assim com alguns tópicos. E essa pessoa, quando chegou lá na frente, simplesmente que aqui eu pensei no meu julgamento, né? Assim que eu vi aquilo, assim, de imediato, foi que eu pensei, esse cara não teve tempo de preparar uma apresentação e ele vai aqui só enrolar e ganhar, enfim, ficar gastando nosso tempo aqui para tentar enrolar a professora, enrolar a gente aqui, a turma, né? Mas para minha surpresa, né, quando ele iniciou a sua fala, sem recursos visuais, somente a fala, ele conseguiu que todos que estavam presentes ali naquela sala captassem a mensagem, prestassem atenção na fala dele e não ficasse gastando tempo olhando para o slide, só impressionado com uma imagem. Não, a gente ficou olhando, prestando atenção nele e na mensagem que ele trazia. Então, é interessante que somente com aquele papelzinho que ele estava lá com o guia dos tópicos na mão, ele seguiu perfeitamente uma linha de raciocínio que ao final da sua fala, né, quando ele terminou de falar, todo mundo aplaudiu. E não foi um aplauso aquele só na amizade, não. Então foi algo genuíno mesmo, todo mundo aplaudiu e foi algo muito, muito bacana, né? E naquele dia eu tive um grande aprendizado em relação à apresentação, né? Que, na verdade, a gente tem que guardar que o conteúdo e o domínio do que você apresenta é infinitamente, muito, muito, muito mais importante do que o recurso visual que você utiliza. Então, se você pretende, né, pretende e vai fazer uma aula sem data show, você precisa ter muito domínio daquilo. E você sabe que o domínio do conteúdo é um dos principais pontos que são avaliados numa avaliação de desempenho didático, tá? E aí, né, diante disso, né, a gente fica pensando, peraí, essa apresentação que eu acabei de mencionar, desse colega de faculdade, realmente ele não utilizou um recurso visual. Foi somente a voz dele e ele não escreveu nada no quadro. Mas a pergunta é, não ter projetor significa não ter recursos visuais? E aí eu já respondo a vocês que não obrigatoriamente. Se você tiver o quadro branco, que normalmente as bancas oferecem, né, um quadro branco com pincel, você já tem um recurso visual. Você não tem um recurso audiovisual com imagens e vídeos, mas você já tem acesso a um recurso visual. Então, lógico, não vai ser totalmente prático para todas as áreas, né? Toda a área da computação, você vai fazer uma linguagem de programação. Pode até ser, depende muito. Mas se você quiser fazer uma compilação do código, não tem como você compilar um código no quadro. Mas você pode mostrar todos os passos. Então, vai muito da sua forma de ministrar a aula. Tem gente que consegue fazer, eu já fiz aulas na época de faculdade, que o professor mandava a gente fazer toda a programação escrito aqui no papel para a gente realmente conhecer a linguagem. Aí ele corrigia, faltou o ponto e vírgula aqui, não compilaria. Não era compilando, era escrevendo o código para a gente poder entender se compilaria. Então, dependendo da situação, dependendo da área, pode ser uma boa solução você somente escrever no quadro, né? Então, isso é essencial, é crucial que você realmente tenha o domínio do conteúdo daquele que você vai ministrar, porque para você não ter ali aquele apoio do data show com a colinha, com aquele texto que vai lembrar você da sequência certa, isso realmente pode desestabilizar muitas pessoas que não têm o real domínio do conteúdo, se preparou ali assim, nos finalmente, tem que viajar, tem que preparar isso aqui, já trabalha, outras coisas. É muito importante que você utilize o recurso visual do quadro se você realmente tiver domínio do conteúdo. Se é um conteúdo que você ainda não tem muito domínio, eu não recomendo que você utilize somente o quadro branco, a não ser que seja a sua última solução. E aí, você... professor, peraí, Marx. Será que não existem outras soluções? Existem, vou falar aqui no vídeo ainda. Uma coisa que eu utilizei na minha prova de desempenho didático, né, e que eu recomendo bastante a vocês, é a utilização de lista de exercícios. Na lista de exercícios é bem interessante esse tópico, né, porque ela é um recurso elementar e coringa, porque independente da área, pode ser interessante você utilizar uma lista de exercícios. Agora, tem que tomar cuidado para que a sua lista de exercícios seja compatível com o nível da aula que você ministra. Não coloque uma lista muito simples, né, que é com aqueles clichês assim, o que é isso? Em que ano aconteceu aquilo? Descreva aquilo. Não, bota uma lista assim que seja realmente interessante, que faça a pessoa pensar dentro do nível do que você ministrou.
Não vá também colocar uma coisa muito além, nem uma coisa muito fraquinha, porque aí pode dizer, essa pessoa não está demonstrando aí que ela conhece a realidade de sala de aula, como é que funciona, está botando um negócio muito básico ou um negócio muito avançado. Então atente ao nível daquilo que você vai ministrar, porque existem concursos que você tem que ministrar em nível médio, nível superior, então vai depender muito, concurso de universidade, concurso de Instituto Federal, como é. Então vai depender muito, até o próprio concurso de Instituto Federal, a carreira é BTT, vai do ensino básico, ensino tecnológico superior, né? Do básico ao superior. E aí, como é que você vai ministrar? Tem que atentar ao edital e ver qual é realmente o nível de cobrança, o nível da forma que você deve ministrar. Você vai ministrar um conteúdo que é somente de nível superior, você vai ministrar para nível superior. Vai ministrar um conteúdo que é nível técnico superior, tenta fazer um meio termo. Tenta sempre fazer um meio termo ali, pegar uma parte que seja mais palpável para os dois e que não fique somente na seara superior, somente na área técnica. É um jogo de cintura que a gente deve ter nesse tipo de prova para evitar que a gente desagrade a banca, porque na verdade a gente tem que agradar a banca, né? Então é importante que na sua lista tenha o quê? Os temas que você trabalhou em sala. E isso tem que estar lá no seu plano de aula, obviamente. Tudo que você for utilizar de recurso precisa obrigatoriamente estar no seu plano de aula. Não coloque nada de surpresa e nem deixe de fazer nada que você colocou lá. Porque tudo isso vai implicar o quê? Que você fez um planejamento e não seguiu, você não tem o domínio suficiente de sala de aula ali. Então, faltou algo, né? Ou você não se programou bem no tempo. Então, existe algum problema. Então, o que você colocar, você tem que usar e só usa o que coloca. Então, via de mão dupla. E aí tem outras situações aqui. Eu consultei um colega de trabalho que já participou de banca, pedagogo, né? Participou de várias bancas. E aí ele relatou alguns casos, eu trouxe aqui para vocês, né? Situações diversas, não somente concurso de Instituto Federal, de universidade, mas ele também achei interessante que ele já participou também de concurso de prefeitura e de estado, né? Municípios e estados, especialmente aqui no Ceará. Ele falou que muitas vezes, dependendo da área, obviamente, né? Dependendo da área, o pessoal utiliza jogos didáticos. Ele disse que é muito bem visto pelas bancas. Algum jogo didático, um jogo de matemática, um jogo de química, alguma coisa assim, obviamente. Cada pessoa tem que planejar muito bem uma coisa como essa, né? Mas fica, né, uma dica para vocês, analisar algum tipo de jogo didático que seja possível sem a internet, ou seja, uma coisa que seja realmente ali uma carta, um baralho, algum jogo, um jogo de memória, alguma coisa assim. Material de sucata também depende muito da área. Você é da área de artes, aí você vai lá e monta um negócio e tal. Então vai depender muito da área. Então estou lançando aqui, você vai ter que adaptar a sua área. Na minha área era meio difícil alguma coisa de material de sucata, a não ser que eu fosse pegar um pedaço do motor e dizer aqui, ó, vamos montar um motor a partir disso aqui, um motor elétrico. Então vai muito de cada área. Como é que você vai fazer? Lógico, eu poderia pegar um material de sucata e dizer, ó, o capacitor é isso aqui, que tem na plaquinha. Isso aqui é um resistor elétrico. Então vai muito. Assim, é interessante isso, né? De você levar algum recurso além daquilo. Aí, como eu faço em sala de aula, às vezes, ó, pessoal, pega essa plaquinha aqui, ó, isso aqui é um capacitor, isso aqui é um resistor, isso aqui é aquilo, tal. Eu vou mostrando lá. Então é interessante isso, né? Você utilizar esse tipo de recurso. Outra coisa, né? Objetos relacionados à área. Como eu acabei de falar, na verdade entra até aqui nesse material de sucata, ou não necessariamente sucata, né? Algum objeto que seja relacionado à área. Então você vai falar, sei lá, matemática, aí você leva uma coisa que seja no formato triangular, e aí você, vamos calcular a área desse triângulo aqui, vetores, você vai falar uma aula de física, vai explicar vetores, leva uma lanterna e um negócio lá, tenta fazer algum aparato, alguma coisa, para mostrar como é a componente X, componente Y e tal, e tenta fazer alguma coisa nesse sentido, acho que seria bem bacana. Teve uma situação também que ele contou que eu achei bem interessante, que é o caso de personalização. Então, no caso de teatro, ele falou que esse caso de personalização, que a pessoa foi personalizada, caracterizada, né, de acordo com a personagem, foi numa específica de contação de histórias. Então, existe uma área, né, que é a contação de histórias, e a pessoa foi, né, ele disse que a pessoa se saiu muito bem, ela foi fantasiada, ela encenou, ela contou uma história. Então, foi bem interessante. Aquela caracterização da pessoa ajudou bastante a tornar mais aquele ambiente parecido com a história que ela contava. Então, numa situação como essa, a personalização pode ser legal. Lógico, eu vou para uma prova de engenharia, eu não vou de capacete de engenheiro, não é isso que eu estou dizendo. Mas, né, numa situação como essa, de contação de história, ou seja, alguma coisa de teatro, assim, seria interessante que a pessoa conseguisse ter uma possibilidade, né, que você fosse personalizado ali para aquela situação. E por último,
é algo que esse aqui é mais chave também, né? Assim como eu tinha falado da lista de exercícios, esse aqui para a apresentação em si, que é a utilização de cartazes. Esses cartazes, eles podem funcionar como se fosse um slide. Pega uma fitinha como essa aqui, né? A fita gomada, tal, que não vai danificar o quadro ou qualquer outra coisa, uma fitinha assim, você cola lá na hora, faz algum cartãozinho para distribuir. Lembrando que, pessoal, esse tipo de coisa assim de distribuir, não tem problema de você fazer durante a aula. Você distribuir, bota em cima das carteiras, ou até entrega a banca para a pessoa ver. Então não vai entregando logo tudo, você tem que fazer como se fosse na sua aula. Na minha, o que é que eu fiz? Eu comecei a aula, fui explicando, expliquei o conteúdo. No meu caso teve slide, expliquei lá. Aí eu não usei só slide, tá? Eu dou até a dica para você estar usando PowerPoint, aperta ponto ou vírgula, a tela fica preta ou apagada, você vai escolher lá qual é o melhor para você, né? Tem a opção que a tela fica branca e outra que a tela fica apagada. Eu acho que é ponto ou vírgula. Você aperta esses dois botõezinhos aí que você vai encontrar lá. Então você está fazendo isso aqui, aí você escreve no quadro. Então eu fiz essa dinâmica, né? Eu não usei só o slide. Eu peguei o slide, quando eu terminei de ministrar o conteúdo, aí eu peguei e passei a lixa para a banca, depois, né, passei a lixa para a banca, e aí eu fui para o quadro. Ó, questão 1, ó, isso aqui é isso aqui. O I significa corrente elétrica, que é dada em ampere. O C aqui é a capacitância, que é o que nós estamos buscando. Na minha aula, o tema foi correção de fator de potência, né, da área da engenharia. Beleza, fui lá, fiz o tema e tal, trouxe um exemplo prático dentro do slide. E aí eu passei a lista de exercícios, vamos dimensionar, vamos calcular o que é isso, o que é a potência aparente, potência reativa e tal. Fui falando coisa por coisa, depois coloquei na lista de exercício, fui explicando como fazer na calculadora. E aí é interessante isso, ó. Na minha prova, eu já ministrava a aula, então eu já sabia normalmente o que os alunos erravam. Então eu disse, ó, normalmente vocês erram isso aqui. Então já faça assim, coloca na calculadora isso aqui, coloque em DAG. Aí você aperta a segunda função, vai ali, aperta nesse botão aqui na calculadora e faz assim, pronto. Então quando eu fiz isso, aí eu acho que realmente ficou mais interessante, né? Porque eu mostrei realmente que eu já conhecia quais eram as dúvidas dos alunos. E aí é interessante que você faça isso também na sua área, independente da sua área. Você tenta ver, ó, normalmente as pessoas têm dúvida nesse ponto. Então eu já digo a vocês, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou seja, você está se precavendo, se antecedendo às dúvidas. E isso é muito positivo, porque você faz com que a pessoa tenha outra dúvida. Então ela já vai ter uma noção mais profunda daquele conteúdo que ela vai receber. Tá bom? Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria bastante que vocês deixassem nos comentários outras dicas que vocês conhecem, que já utilizaram, né? Não necessariamente que vocês fizeram, mas que vocês conhecem, para a gente poder compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Então as pessoas vão ver aqui nos comentários, que legal essa ideia aqui. Inclusive, né, de acordo com os comentários, eu posso até gravar um outro vídeo com novas dicas e fica aí para vocês essa minha experiência, essa vivência que eu já tive em sala de aula. Trago para vocês como experiência aqui para que vocês também possam agregar. Espero que eu tenha ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau.